Olá! Quero cumprimentar aqui todos vocês do Humberto Bezerra, nucleogestor, professores, pais, alunos, funcionários, cada um de vocês, o meu abraço afetuoso. Agradecer aqui ao Ellison por ter me convidado para esse momento, de poder participar com vocês para falar sobre o autismo e parabenizá-lo pela iniciativa, né? A iniciativa de levar esse tema a toda a comunidade escolar, porque ele precisa ser trabalhado, o autismo precisa ser divulgado para que a gente possa ajudar os autistas, ajudar as pessoas que estão lidando com os autistas, porque é quando a gente conhece, que é quando a gente compreende que a gente vai saber como lidar, vai aprendendo como lidar. Então, primeiramente eu quero aqui me apresentar para vocês. Sou Alcineide Silva, sou professora, inclusive professora do Humberto Bezerra, trabalhei aí até 2 anos atrás. No momento estou em outra escola, mas sou professora do Humberto. Tem aí colegas que são amigos para a vida inteira. Um abraço a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. E professora, além de professora, sou pós-graduada em psicopedagogia. Fiz a psicopedagogia institucional, posteriormente psicopedagogia clínica. Tenho especializações também, cursos em TDAH, em autismo. E eu sou capacitada também em ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada para Autistas. E vamos começar aqui nosso tema de hoje, abordado nessa semana. Mais uma vez, parabéns, Wellison, porque é um tema que precisa ser divulgado, precisa ser trabalhado. Essa sua ideia aí é louvável e vai ajudar muitas pessoas. Então, o TEA significa transtorno do espectro autista. Digamos que o TEA é uma linha, ela é uma linha aqui. Se você é autista, você faz parte do TEA, você está nessa linha aqui chamada TEA, transtorno do espectro autista. Você não sai dela. Se você é autista, autismo não tem cura. Então, você não vai deixar de ser autista, você está aqui nessa linha. Mas nessa linha, você pode caminhar sobre ela. Nós temos os graus de autismo: leve, moderado e severo. 3 níveis. E dependendo da terapia que você utilize, você está aqui e você tem determinadas características, mas elas são trabalhadas de forma adequada, você recebe as terapias necessárias, todo o acompanhamento necessário, medicamentação adequada quando necessita de medicamento. Você pode mudar, ir para lá, vir para cá, conforme as terapias que você recebe. Por isso a importância de se diagnosticar cedo o autismo, o que é o autismo, que a criança tem o autismo, porque quanto mais cedo eu vou começar as terapias, vou começar o tratamento. Então eu posso diminuir a gravidade, eu posso melhorar a qualidade de vida do autista. E o que difere? Eu disse que nós temos aqui a linha, o autismo leve, moderado e severo. O que difere um do outro? Então, o autismo, ele pode ser leve, moderado e severo. O que difere é o grau de dependência. No leve, ele depende muito pouco da ajuda de outras pessoas, ou até quase nada, depende muito pouco. No moderado, ele já depende um pouco mais. Sabe aquela criança que para se vestir ela precisa da ajuda, não pode atravessar a rua sozinho. No severo, a dependência é bem maior, não consegue praticar quase nada sem a ajuda de outra pessoa, ou nada mesmo. Esse é o grau severo. Então, sempre que vai diagnosticar leve, moderado e severo, observa-se essas características de dependência. E o que a gente precisa trabalhar, né, vocês que têm filhos autistas em casa, trabalhar a independência. Tudo que você puder fazer para ajudá-lo a ser independente, dentro das limitações. Um autista severo, ele vai deixar de ser dependente? Não vai. Mas naquilo que a gente possa ajudá-lo, para que ele consiga fazer sozinho umas pequenas coisas, já faz uma grande diferença. Então é preciso a gente trabalhar isso com ele, sempre o grau de dependência. Né? Tem uma criança que eu atendi e na hora do lanche, alguém chegava e tinha que dar comida para ela, na hora do lanche da escola, alguém colocava na boca dela. E eu comecei a orientar, eu digo, mas não pode, vamos tentar que ela consiga sozinha, mesmo que se suja, ela vai aprendendo. E depois ela já começou a se alimentar sozinha.
Então, a gente tem que ir trabalhando essa questão da dependência com eles, dentro das limitações. Entendam que tem coisas que eles não são realmente capazes de fazerem sozinhos, mas tem outras que podem ser ensinadas, apesar do autismo. O autismo tem muitas limitações? Tem, mas a gente tem que ir respeitando as limitações e ensinando eles a serem mais independentes. Porque é para o bem deles, é para melhorar a qualidade de vida deles, né? E de quem cuida também. Isso facilita a vida, porque a gente tem que pensar aqui também em quem cuida. E falando sobre isso, eu lembrei agora que a gente tem que falar aqui para pais, professores, né? Que os pais comentando comigo na dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial do Autismo, né? E o pai comentando que se fala muito no autista, mas esquece um pouco dos pais, da luta deles, que é diária. Que a gente chega e diz, olha, é uma luta diária, todos os dias. Quem tem um autista moderado, severo, que precisa de cuidados constantes, que lida com as crises, que lida com a questão da seletividade alimentar, que não quer, tem tempo que só quer tomar água e não quer mais outro tipo de alimento. Quer dizer, são uma série de dificuldades. Mas prestem atenção, se um autista ele é leve, vamos supor que eu tenho aqui 5 autistas, e esses 5 o neuro diagnosticou como leve. Isso quer dizer que eles apresentam as mesmas características? Não. Cada um tem características diferentes. Digamos que dentro do leve, eu separei aqui, dentro do leve ele tem umas 10 características. E todos os que estão nesse nível das 10 características, eles são do nível leve. Tem uns que só apresentam 2 características, tem umas que apresentam 3, tem umas que apresentam todas as 10. Então, todos eles foram diagnosticados com grau leve, só que com características diferentes. Nós temos no autismo crianças que falam muito bem, se expressam muito bem. Tem outras que não falam nada. São o que nós chamamos de autistas não verbais. Nós temos autistas que se entrosam, que conseguem brincar com outras crianças. Nós temos outras que ficam totalmente reclusas, elas não interagem. Então, ele é muito clínico, é uma série de características que a gente tem que observar. Mas se são tantas características, tantas coisas, vamos para umas mais fortes, que chamam mais atenção. O que se observa mais? A questão da comunicação, linguagem, a questão do comportamento, como ele se comporta, e essa interação social. Porque muitas vezes a gente diz assim, esse autista, mas ele brinca com todo mundo, mas ele tem aqueles momentos de reclusão, que você precisa observar. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, mas ele tem um momento que ele fica mais retraído. Então, uma série de características que a gente observa. E o autismo, ele não tem um exame que possa detectar. Esse aqui eu fiz um exame aqui, um exame de sangue e disse que meu filho é autista. Não existe. O diagnóstico do autismo, ele é clínico. Isso quer dizer que nos meus atendimentos, eu observo o comportamento, todo o comportamento, para que eu emita o diagnóstico, o laudo de autismo. E quem é que pode emitir esse laudo? O neuropediatra, se for uma criança é o mais adequado, ou o neuro, um psiquiatra também, eles podem diagnosticar o autismo. Como eu disse, ele é clínico. O psicólogo, o psicopedagogo, terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, todos esses profissionais formam uma equipe multidisciplinar que trabalham em conjunto para ajudar o autista. Tem autista que precisa de terapias num determinado tempo de sua vida, tem outros que é permanentemente. Então é um assunto, é algo assim bem expansivo, mas eu vou tentar aqui resumir para vocês. Quais as coisas que chamam mais atenção? O que eu preciso observar mais? Linguagem. Crianças com a linguagem atrasada requer muita atenção, já é um alerta.
Prestem atenção nisso. A linguagem, quando ele atrasa, ele está com muito problema de dicção ou ele não fala nada. Crianças que se retraem. Às vezes a gente diz assim, essa criança, mas ela brinca, na escola ela brinca com todo mundo, ela interage. Eu sempre pergunto nos atendimentos, ele interage? Então às vezes a gente tem que dar uma mudada na pergunta para chegar na resposta que a gente quer. Aí eles dizem, interagem, brinca com todo mundo junto. Mas uma coisa é eu colocar todos os alunos dentro da sala e ele fica lá junto com os alunos. Ele pode estar junto com os alunos, os coleguinhas brincando e ele pegar o brinquedo, o livro, virar de lado e ficar aqui retraído. Quantos alunos vocês, professores, não têm que na hora da aula vocês estão explicando e ele vira de lado e fica aqui quietinho, no mundinho só dele? Você faz uma brincadeira, algo na sala, uns jogos, alguma coisa, ele pega aqui, você entrega jogos para a criança, ele pega uns jogos, separa, guarda aqui, retém os jogos e começa a brincar sozinho, no mundo só dele, algo só da criança. Então a gente precisa ficar atenta a essas coisas. Tudo aquilo que vocês perceberem que não tá normal, vocês dão aquela olhada e dizem, tem alguma coisa diferente aqui nesse aluno, nessa criança, tem alguma coisa diferente. Então, sempre que perceberem, não se calem. Professores, na sala de aula vocês estão percebendo que o comportamento não está adequado, tem uma coisa diferente nessa criança. Ela não está aprendendo, ela não está conseguindo desenvolver, ou ela está muito quietinha, ela chora muito, atenção para isso. Ela chora bastante na sala de aula, ela chora bastante em casa. Então, chama os pais, olha, está acontecendo isso, ele está diferente, ele está assim. É algo, são diferenças, comportamentos, atenção vocês pais e professores, são comportamentos que eu não me detenho no que aconteceu uma vez na semana, ele brinca o tempo todo, mas hoje em especial ele tá assim, essa semana que ele tá diferente. Não, é algo que faz parte da rotina, que geralmente ele se comporta dessa forma. Fica mais retraído, na sala de aula, na hora das brincadeiras, todo mundo tá brincando, ele sai, vai, você olha, ele tá lá debaixo da mesa. Em casa, tá todo mundo assistindo TV. De repente aquela criança sai, vai lá para um cantinho do sofá e fica por trás do sofá, debaixo da mesa. Fiquem atentos a esses sinais. Os professores, como eu já disse, sempre que perceberem alguma alteração no comportamento, comuniquem aos pais. Os pais precisam ser comunicados. Pode ser uma coisa que não seja nada tão importante assim, mas é preciso averiguar. Então, percebeu algo que tá diferente, que precisa, que lhe chamou a atenção, pai, mãe, tá acontecendo isso assim, eu tô percebendo que ele tá diferente, ele chora bastante na hora da aula, ele fica muito quietinho. Quando eu falo com ele, ele vira de lado, aqui a criança vira de lado na sala de aula, coloca a mãozinha, a cabecinha aqui, quando eu vou me aproximando. Então, passa isso para os pais. E os pais têm que ter também essa abertura para receber. Quando os professores chegam e convocam vocês para falar algo, relatar algo que está preocupado com o filho de vocês, vamos sentar, vamos escutar o que está acontecendo. Ah, meu filho está se comportando assim, fale como é o comportamento em casa, veja a possibilidade de procurar um especialista, a escola faz um encaminhamento, atenção, núcleo gestor, né? O professor é importante passar para o núcleo gestor e juntos vocês convocarem os pais para terem uma reunião e conversar com toda a ética numa sala reservada, onde vai se tratar do assunto para discutir sobre o desenvolvimento, sobre o comportamento daquele aluno. Isso não pode deixar de acontecer. Da mesma forma, vocês pais, se os filhos de vocês apresentam algum comportamento que chama a atenção, ou ele já tem autismo, tem alguma coisa, e você vai inseri-lo naquela escola, é uma escola nova, eles não conhecem a realidade do teu filho. Como eu disse, tem autistas e autistas. Cada um apresenta um determinado comportamento. Então, quando vocês pais matricularem os filhos, vocês já vão levar esse laudo para a escola e vocês vão explicar, olha, meu filho é autista e ele tem isso, isso e isso. Ele tem esse problema na alimentação, ele tem momentos que ele precisa ficar quietinho. Então,
É preciso estar atento a isso. E uma coisa que eu quero falar aqui dos comportamentos também, que no autismo é muito comum, são as estereotipias, que são os comportamentos repetitivos. Crianças que elas fazem muito esse movimento com as mãos, os flippers, elas fazem muito esses movimentos. São as estereotipias, é uma maneira que ela tem de se equilibrar. Então a gente trabalha isso. Tem momentos que vai precisar tirar, mas nem sempre. Então toma cuidado se o filho, o aluno, de vez em quando ele faz esses movimentos, não chega lá e diz, para de balançar as mãos. Não. É um movimento que ele precisa para se equilibrar. É o profissional que vai trabalhar isso para saber até que ponto pode tirar. Porque ele precisa disso para manter a mente em equilíbrio. Então, por isso que é importante, nesses momentos, a gente aborda essas coisas. Toda a comunidade escolar, falei aqui professores, pais, núcleo gestor, mas o porteiro, a merendeira, cada funcionário, todos precisam saber, olha, esse aluno aqui, ele é autista, então ele tem esse comportamento. Esse aluno aqui é assim, por quê? Porque ele vai precisar de uma atenção diferenciada. Eles gostam muito de coisas repetidas, não gosta que mude a rotina. Então ele fica naquele cantinho na hora da fila da merenda, ele sempre vai querer aquele mesmo cantinho. E às vezes a gente diz, olha, tá no mesmo local, sempre ele precisa ficar naquele canto para que ele se equilibre. Então a gente precisa respeitar e quando vai tirando, tira aos poucos. É tudo gradativo e respeitando as limitações do autista. E uma outra coisa, né? Eu já falei dos pais, professores, funcionários, né? E aí vocês receberam um aluno autista. Primeira coisa, pais, chegou na escola e matriculou, informa, vocês vão informar na escola a situação do aluno, as crises, as birras, medicamento que ele toma, tudo tem que repassar na escola. Núcleo gestor informa a comunidade escolar, informa ao porteiro que ele vai receber, informa a quem precisa saber ali dentro da escola. Aliás, todos precisam ter essa informação para que tenha essa atenção diferenciada. E quando a gente fala aqui, eu vou falar umas pessoas lindas que precisam saber. São os coleguinhas. Não deixem de informar aos coleguinhas. Eles vão receber um colega que precisa ser abraçado. Não adianta você receber o autista na escola e dizer, a minha escola inclusive eu recebi, mas você precisa receber e acolher. Então, para isso, os coleguinhas precisam saber que aquele coleguinha ali, tem momento que ele se comporta um pouquinho diferente, mas não é porque ele quer. Tem momento que os coleguinhas vão ter que entender que a atividade dele vai ser diferente. Vai ter momento que vai entender que ele vai precisar receber um aplauso, que a criança vai dizer, mas por que ele recebeu um aplauso? Ele só fez bolinha, mas era a bolinha que ele sabia fazer e que representa para ele que ele cumpriu a tarefinha dele do dia e ele vai receber um aplauso sim. Então, os coleguinhas são os principais parceiros. São aqueles que podem ajudar na hora do lanche, na hora que está na fila, compreender também, fazer companhia, inseri-los nas brincadeiras. Então não deixem de forma nenhuma de informar aos coleguinhas. E sempre informar com essa positividade. Olha, é um coleguinha, ele tem autismo, ele precisa da gente, ele se comporta assim. Às vezes ele se chateia se fizer isso, então vamos evitar fazer. Nós temos autista com sensibilidade, né? O hipersensorial. Então ele, vamos supor que um determinado barulho incomoda ele. Então, na sala de aula, vamos evitar esse tipo de barulho que incomoda, porque dói. É um barulho que dói, por isso que ele coloca a mãozinha aqui, porque dói no ouvidinho dele. Então, a gente vai passando isso, para que o autista se sinta acolhido. E vocês já perceberam que no autismo, quando a gente usa muito o símbolo do autismo, a gente usa a cor, o símbolo do autismo, a gente usa a cor azul. Por que azul? O azul, a cor azul, foi escolhida porque representando os meninos e o autismo, 80% dos casos de autismo são em meninos. 80% dos casos de autismo são em meninos, por isso a cor azul. E para encerrar aqui, eu vou falar para vocês de uma coisa principal que não pode faltar quando se lida com autismo.
amor. Eles precisam de amor. Então, que cada um de vocês, professores, pais, funcionários, olhem para cada um desses autistas com amor. E para encerrar aqui esse momento, quero mais uma vez agradecer a você, Welson, pelo convite. Muito, muito grata. Meu abraço a cada um de vocês. Espero realmente ter ajudado com as informações e que a partir desse momento nós tenhamos uma outra visão sobre o que é o autismo e como lidar com o autismo. Que Deus abençoe cada um de vocês.